Boa noite, pessoal! Estamos começando mais uma edição do Pegada ao Vivo, que é o programa de lives aqui da nossa Pegada. Nesta edição, neste sábado, nós vamos trazer mais uma entrevista dentro da série Jornalismo Ambiental Independente. E vamos entrevistar hoje uma jornalista aqui de Recife, Pernambuco, né? Uma iniciativa local, né, que também é hiperlocal e que vai contar um pouquinho da história, né, da iniciativa, da história mesmo da própria jornalista e vai compartilhar um pouco, né, das experiências e aprendizados com a gente. Estou esperando ela entrar. Enquanto isso eu vou apresentando, né, para quem não me conhece, na verdade, eu vou aproveitar também para quem não me conhece, né, saber um pouco da gente, né, antes da nossa convidada chegar. Meu nome é Aline Vieira Costa, para quem está chegando aqui na nossa Pegada há pouco tempo. Sou jornalista, idealizadora, né, fundadora aqui da nossa Pegada, que é uma iniciativa de jornalismo independente voltada para a sustentabilidade cotidiana. E nós aproveitamos esse espaço, né, nós criamos esse espaço para contar histórias, né, de iniciativas que dão certo, iniciativas sustentáveis que dão certo e inspiram novas práticas, né? Nessa ideia de construir um cotidiano e uma sociedade mais sustentável. Eita, ela chegou, tem muita gente chegando. Boa noite Mila, Boracoá, Silvia Siqueira, Ango das Artes, Angélica, maravilhosa, já deu entrevista aqui pra gente no podcast Sustentamundo. E sim, aproveitem, quem ainda não assistiu, assistam, né? Confiram o podcast da gente, inclusive a gente vai colocar podcast no amanhã, nesse domingo. Olha aqui, a hora da gente chegou. O convite para apresentar um pouco, né? Eu vou deixar ela falar, claro, mas eu vou dar uma lidinha aqui, dar uma filada nas minhas anotações. Oi, Tati, boa noite. Oi, boa noite, Aline, boa noite a todos. Tudo bom? Tudo bem, Tá me Tati? escutando bem? Eu estou escutando, o pessoal está escutando também? Eu acho que sim, ninguém falou nada, nem que sim, nem que não, deve estar escutando. É, quem cala consente. Boa noite, Adriana Pimentel, Vitor Taveira, Renata Música. Gente, é o seguinte, essa live, essa entrevista, boa noite, Carol, de Aldeia também, Vera, Thaísa, é o seguinte, vamos lá. Essa live, essa entrevista de hoje faz parte da série Jornalismo Ambiental Independente que a nossa Pegada está fazendo, né, trazendo iniciativas para mostrar mesmo, né, o que é que elas fazem, como elas vivem, né, o que comem. Falar um pouco da experiência, né, no jornalismo independente, nesse mercado, que é um mercado que está crescendo bastante aqui no Brasil. Né, falar um pouco dos desafios, das oportunidades, como é que essas iniciativas estão, né, solucionando esses desafios, né, falar um pouco sobre a diversidade de cobertura, né, tanto do jornalismo ambiental como da própria sustentabilidade, né, que não é só falar sobre floresta, como eu costumo dizer. Sustentabilidade está inerente a tudo, né, a tudo que é vivo, a tudo que precisa se sustentar, né, a sociedade, a economia, o meio ambiente. Então, a gente precisa desmistificar um pouco isso, né, e a iniciativa que a gente traz hoje, ela é muito interessante, né, está na evolução, claro, mas ela condensa um pouco de tudo isso que eu acabei de falar e ainda traz um outro olhar, que é o olhar do hiperlocal, né, que é diferente. A maioria das iniciativas, elas não tem essa coisa de, eu existo aqui numa localidade, eu construo junto com a população. Então, assim, ela vai falar um pouco sobre isso, né? Tatiana Portela, nossa convidada, ela é idealizadora, fundadora, editora, né, do Aldeia da Gente, que é uma iniciativa que existe lá em Aldeia. Para quem não conhece a Aldeia é uma região, na região metropolitana do Recife. É uma região que eu não me atrevo a explicar. É uma região de muita natureza, mas que não é cidade, não é bairro, não é distrito, né? Tatiana vai falar um pouquinho para a gente sobre essa localidade, né? Para quem não conhece. E eu vou falar só um pouquinho aqui sobre Tatiana e sobre o Aldeia da Gente e vou passar a palavra para ela, tá?
A Aldeia da gente é o primeiro e único veículo jornalístico de Aldeia. Né? Tatiana é jornalista, formada pela Unicap, pós-graduada em revisão de texto. Mora em Aldeia desde 1979, né, entre idas e vindas. Desde 2008, ela frequenta o Fórum Social, o Socioambiental de Aldeia e se engaja nas causas ambientais como ativista. A partir de 2017, ela passou a noticiar os principais acontecimentos da região. Né? Fundada em 2019, a Aldeia da Gente é um site de notícias, serviços e opiniões que tem como objetivo informar a população de Aldeia sobre fatos, novidades, talentos e negócios da área. Entrou no ar em substituição à estação Aldeia do Por Aqui, que era uma plataforma de notícias de bairro produzida no Porto Digital, pela qual Tatiana ganhou em 2018 o Prêmio Vasconcelos Sobrinho da Agência Estadual do Meio Ambiente, na categoria Imprensa. Né? Inclusive, o Por Aqui, ele não existe mais, né? É uma pena, mas era um grande exemplo, né? Foi um grande exemplo de jornalismo hiperlocal que a gente teve aqui, né? Aqui em Recife, Pernambuco. O Aldeia promoveu a primeira mostra sustentável de Aldeia, publicou o fotolivro A Natureza da Gente e a revista Infanto Juvenil A Natureza de Aldeia. Atualmente, com o apoio da Lei Aldir Blanc, está produzindo o primeiro mapa cultural de Aldeia. Tatiana, muito bem-vinda! Obrigada, Aline. É uma honra estar aqui nessa tua série de jornalismo, né? Já passaram todas as pessoas boas, eu cheguei a acompanhar algumas e que massa, foi ótimo. E a gente poder falar do Aldeia da Gente é sempre bom, né? E também dessa pegada, a pegada é nossa, a aldeia também é da gente, então fica tudo coletiva, né? Tudo é nosso no final das contas, né? Planeta. Exatamente. Já tem gente fazendo pergunta, viu? Tô vendo aqui, já tem gente aqui querendo, já tem gente querendo saber coisas interessantíssimas, inclusive. E nós vamos deixar esse espaço aberto aqui, né? Vocês podem escrever aqui embaixo, podem pegar essa setinha, o aviãozinho e compartilhar a live com quem vocês queiram, que assistam, né? Quem vocês acham que podem gostar. E eu acho que para começar a conversa, Tati, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre como surgiu a Aldeia, né? Como é essa tua trajetória que te levou a fazer o Aldeia da Gente, né? E a gente vai responder essas perguntas lá no mais. Beleza. Então, foi o seguinte, o site Aldeia da Gente surgiu de uma forma super, hiper natural, assim, na minha vida, porque eu trabalhei em jornal, trabalhei em assessoria, fui para Brasília, voltei, fui para assessoria de novo, até que chegou um dia que eu comecei a me incomodar muito com o trânsito da cidade do Recife. E aí, morando em Aldeia, eu estava indo trabalhar, eu levava 1h30, mais ou menos, para chegar lá no trabalho e outra 1h30 para voltar. Isso começou a me incomodar demais, assim. A me estressar, a me deixar ansiosa, sabe? Aquela sensação de você tá perdendo seu tempo. Meu Deus, 3 horas por dia num trânsito, num carro, que coisa insana, totalmente insana, sabe? E aí, daí foi que me veio aquela coisa assim, não, eu quero morar em Aldeia, minha família toda mora, a gente veio morar em 79, então eu tenho uma relação, assim, afetiva muito grande com a Aldeia, estudei na escola de Aldeia, sabe? E aí eu dizia, não, eu quero morar em Aldeia, mas para isso eu preciso trabalhar em Aldeia. E nessa época ainda não rolava muito esse negócio de home office, que pegou mais agora com a pandemia, né? Eu me lembro que até na época eu trabalhava na Secretaria de Imprensa, pedi até o meu chefe assim, porque eu não posso fazer o trabalho de casa, já que eu realmente, tudo que eu tinha que fazer era pelo computador. Mas ele não topou, assim, achou que os outros funcionários iam ficar também achando que eu estava fazendo corpo mole, essa coisa que a pessoa ainda não existia muito essa mentalidade de home office, sabe? Uhum. E aí, quando eu saí desse trabalho, eu disse, não, eu vou botar em prática uma ideia que eu já tinha, que era de criar um site sobre a aldeia, jornalístico, né? Porque eu sentia também esse gap informacional, digamos. E eu sentia como moradora que a gente não tinha como se informar sobre as coisas de aldeia. Eu participava do Fórum Socioambiental, mas não tinha informação de outros assuntos que estivessem acontecendo. Então, tem alguns jornais em Aldeia, impressos, mas que são 2 revistas, na verdade, que são mais, assim, artigos de opinião, alguém fala sobre um filme que saiu no cinema, sabe? Uma coisa muito genérica, assim, não tem informação, realmente não é feito por jornalistas, não tem informação. E aí eu tinha essa ideia, assim, poxa, eu deveria criar um veículo que fosse um veículo de comunicação para a comunidade e entre a comunidade. Então eu queria que as pessoas se conhecessem
conhecessem o que a aldeia tinha, o que a aldeia tem, né? Tanto em termos de meio ambiente, em termos dos problemas comuns que a gente tem, que a gente precisa levantar um debate, né? Que as pessoas poderem se empoderar, sabendo o que é que está rolando, para poder cobrar das autoridades e tal. E também divulgar os talentos, muita gente talentosa em aldeia que um outro não conhece, entendeu? Então, com isso, até para fomentar o comércio, né? O artesanato e vários setores, enfim. Eu achava que ter um site jornalístico era fundamental. E era uma coisa tão óbvia que eu não entendia porque que alguém não tinha feito ainda antes. Foi quando eu resolvi tocar essa ideia, né? E aí, na época, eu fiz um projetinho, chamei um amigo meu publicitário para ir comigo. Só que esse cara hoje em dia mora no Canadá até. Ele topou na hora, achou a ideia fantástica e tal. E aí foi nessa época que também estava rolando já, estava no começo, mas estava já rolando Por Aqui. Uhum. Que é uma empresa que era do Porto Digital, né, ligado a Sharks, enfim, é uma sociedade meio complicada de explicar agora. Mas que era uma plataforma, como tu falasse, hiperlocalizada, cada bairro ou grupos de bairros tinha um jornalista responsável, e aí a ideia era essa, era a gente informar, porque tinha aquela coisa na cabeça, pô, hoje em dia com a internet a gente sabe tudo o que está acontecendo no Japão, mas não sabe o que está acontecendo na nossa vizinhança. Porque os jornais não dão, o jornal não tem mais quase espaço, coitado, para dar notícias locais, né? E hiperlocais, que é coisa do bairro mesmo, piorou, né? E eu achei fantástico, assim, a ideia do Por Aqui, e, enfim, calhou de eu conhecer uma pessoa, que conheceu outra, e cheguei a eles e disse, olha, eu e esse meu colega publicitário estamos querendo fazer isso, e é exatamente o mesmo que vocês fazem. Aí eles, então, massa, perfeito, a gente um dia ia chegar em aldeia, a gente não chegou ainda, mas podemos chegar com vocês, vamos fazer aí um esquema, era um esquema meio franquia, assim, sabe, Aline? Porque a redaçãozinha de lá chegou a ter 13 jornalistas, e que chamava de estação, a minha era estação aldeia, então, estação por quê? Porque às vezes uma estação dessa não pegava só um bairro, eram 2, 3 bairros, então em vez de dizer estação Graças pegava também Espinheiro, enfim, eram 13 jornalistas e cobriam mais de 13 bairros, né? E era super, hiper interessante, assim, o negócio. Eu sei que nessa época, aí eu comecei a fazer por aldeia, aí o esquema da gente era assim, eu e esse publicitário, a gente vendia os anúncios, o modelo de negócio na época era esse. Vendia os anúncios e a gente deixava uma parcela com o Por Aqui e o resto era nosso, entendeu? E era diferente do resto dos jornalistas. Os outros 3 jornalistas eram contratados, recebiam salário e tal, e a equipe deles, do comercial, é que ia atrás dos anunciantes, né? Então eu fiquei bem independente, assim, deles. Eu seguia mais ou menos a mesma linha deles, mas eu tinha total liberdade para eu mesma me pautar, eu mesma fazer minha matéria, né? Menina, eu sei que nessa brincadeirinha eu enlouqueci de voltar a ser repórter, porque fazia 500 anos que eu não era repórter. Fazia muito tempo que eu estava curtindo mais fazer edição, fazer revisão, fazer tarará, outras coisas de internet, tá? Mas não repórter. Eu sei que eu enlouqueci, então saí fazendo matéria sobre tudo em aldeia, tudo. Assim, um ano eu bati mais de 400 matérias. Aí quando terminou, até os meninos do Por Aqui, que eram bem mais jovens que eu, né? Era de uma geração bem mais para trás, me chamavam de máquina, Tatiana Máquina, porque eu enlouqueci, me deu vontade de fazer tudo, sabe? Eu comecei a descobrir, achava que você acha assim, não, meu bairro não vai ter tanta pauta, mas tem muita coisa acontecendo. Tem lugares para você descobrir que você descobre e as pessoas não conheciam. Pô, não conhecia essa reserva ambiental ou um bar que tem um rio maravilhoso para você tomar banho. Passar o dia nesse bar tomando banho de rio, ver que maravilha. Muita gente não conhecia esse Bar do Paraíso, por exemplo. E por aí vai, sabe? A gente vai aí eu fui descobrindo e aquela coisa foi me atiçando o desejo de descobrir mais e de escrever. Então foi muita matéria e eu fiz muita fonte. Fui criando muita fonte. De repente todo mundo me conhecia. Eu comecei a entrar em todos os grupos do WhatsApp de aldeia. Eu participo de uns 20 grupos, sabe? Mais para você ter mesmo, pegar pautas, né? Nos grupos sempre rola algum assunto. Você diz, eita, tá rolando isso? Ou existe essa pessoa que faz tal coisa? Então eu vou fazer uma matéria com isso, sabe? Então fui me enfronhando daquilo que aí terminou que quando Por Aqui terminou, acabou, porque eles também acabou não por a proposta não ser boa, pelo contrário, era bastante, tinha uma visibilidade grande pra caramba.
mas foi por conta do, como se diz, pela história mesmo do modelo de negócios, que eles também não descobriram como capitalizar a coisa, monetizar e se sustentar, sabe? Então terminaram fechando. E aí eu fiquei, pô, aí eles disseram assim, pode ficar usando a plataforma, porque você é independente, a gente não tá pagando nada a você, você pode ficar. Mas aí eu disse, não, pô, eu tenho mais, nessa altura eu já tenho umas 600 matérias, já tinha um patrimônio informacional até bastante razoável, né? Muita fonte, sabe, criada. Eu disse, eu não vou jogar isso fora e não vou também ficar trabalhando para a marca deles. Aí foi um processo todo e eu resolvi abrir o próprio site e tal. E aí contratei uma empresa e virou esse site Aldeia da Gente, que funciona desde 2019. E foi super bom, assim, porque de lá para cá também. Aí hoje em dia eu recebo muita pauta das próprias pessoas que eu já conheço, né? Participando desses grupos e fazendo essa matéria. Imagina a quantidade de gente que eu conheci, né? Nessa trajetória. E o outro dizendo aqui, pense numa gaveta de matérias. Não, muita matéria. O jornalista se encontrou aqui também nos comentários, um bocado de amigos se cumprimentando. Que onda. Bom, enfim, mas tá lá, tem esse banco de informações que eu acho que é bem interessante, né? Porque até historicamente mesmo, um dia você quiser saber, eita, em Aldeia, 2018, o que era que rolava, o que era que acontecia, quem morava lá. Enfim, aí eu criei esse site e sempre teve, aí essa pegada ambiental sempre foi uma grande preocupação, sabe? Claro, por a gente estar dentro da área de proteção ambiental, isso daí é bem óbvio também. E mesmo que eu... Licença, eu queria até, inclusive, que tu explicasse um pouco isso, né? Porque ninguém sabe exatamente o que é aldeia, né? Mas a gente vai fazer uma matéria sobre aldeia. Aldeia é o quê? Uma cidade, é um bairro, é um distrito? Não é nada disso, né? Então, se tu puderes falar um pouco sobre isso também, vai ser legal. Aldeia é isso, como tu disseste, não é distrito, não é cidade, não é bairro. Existe um bairro, Aldeia dos Camarais, mas que está dentro dessa área que a gente conhece como aldeia, né? Eu já tentei pesquisar muito sobre a origem de tudo isso e como fazer uma matéria, inclusive, sobre isso, mas não consigo encontrar ainda fontes muito confiáveis e muito fiéis, assim, à realidade, sabe? Mas sabe-se que existia um engenho aldeia, lá em cima, perto do quilômetro 20, lá no final de Aldeia, e que esse engenho aldeia foi... como é que se diz? Foi... Saiu a palavra. O pessoal comentando aqui. Aldeia é uma aldeia. O pessoal comentando aqui. Aldeia é uma aldeia. Outra pessoa botou. Onde tem as ocas. Onde tem as ocas, estênio brasileiro. Tá muito engraçadinho esse estênio. Não, eu sei que esse engenho deixou de ser engenho e foi ser o campo de instruções Marechal Newton Cavalcante, que é o Siminique, né? É o centro do exército durante a guerra, isso foi durante a guerra. Então, quando os soldados vinham pela estrada, foram fazendo a estrada, na verdade, para poder chegar lá no exército e abrindo a estrada, né, na verdade. Então, construiu-se a estrada de Aldeia na década de 50, desapropriado, a Ludmila falou, isso mesmo. O engenho foi desapropriado, né, o engenho Aldeia. E surgiu assim. Então, todo mundo chama o que está às margens da PE-27, que é a atual estrada de Aldeia, a gente chama de aldeia. Mas existem outras... Você entrando para dentro do lado esquerdo, vai dar em São Lourenço. Vai lá para o outro lado, vai ter, sei lá, Recife, sabe? E então a gente termina fazendo usando mais, assim, para efeitos de dizer o que é aldeia, essa área de proteção ambiental que foi criada em 2010 pelo governador Eduardo Campos para proteger essa região. Só que aí ficou uma coisa super ampla, porque pega 8 municípios. Aí é danado também, né? Pega 8 municípios, ao mesmo tempo não pega esses 8 municípios inteiros. Entendeu? Então você não pode dizer assim, Camaragibe, aldeia é Camaragibe, não é toda, é só um pedaço de Camaragibe. Aí isso realmente é um certo... Todo mundo faz confusão com isso, inclusive para as políticas públicas, de a quem cobrar um serviço de polícia, se há sei lá, uma coisa que tem acontecido bastante é queimada em aldeia, né? Queimada é uma coisa que é péssima para a natureza, para a saúde das pessoas, principalmente nessa época de Covid.
e tem uma queimada aqui na sua casa, você está super incomodado entrando fuligem dentro da sua casa e fumaça, e você está sofrendo e tal. Quando você chama a polícia do seu município, aí ele vai, não, mas essa fumaça está vindo daquela granja ali do lado, que já é do outro município. Aí você tem que chamar. Gente, isso é bem confuso. Iluminação pública. A Prefeitura de Camaragibe bota as luzes nos postes. Quando você chega no quilômetro 14 para lá, já não tem mais luz, porque é pau-d'alho. E a Prefeitura de Pau-d'alho não dá o apoio suficiente, entendeu? Enfim, tem essa confusão toda. Mas, assim, aos pouquinhos, a gente tem, alguns grupos até falam que seria interessante virar distrito, vamos fazer aldeia independente, né? Criar um administrador para a aldeia, seria uma coisa, emancipar a aldeia, né? É um sonho que, quem sabe, porque a aldeia tem características muito próprias e é preciso a gente levar isso em conta, né? Exatamente. Mas, enfim, é isso. E aí, a aldeia da gente, além dessa coisa de ser uma chance das pessoas se informarem sobre o que está rolando em aldeia, também é uma forma de dar visibilidade para fora do que está acontecendo em aldeia. Porque, por exemplo, a aldeia da gente tem pautado muito a mídia de fora, sabe? A grande mídia. Eu faço a matéria aqui e a gente usa essa matéria como um trampolim. Aí os grandes jornais, televisão, rádio, eles usam isso como pauta. Porque é a forma que eles têm também de saber o que está acontecendo aqui, né? Virou uma agência de conteúdo, né? Digamos que eles, de uma certa não forma, recebe, né? dá essa visibilidade. Não recebe, Não, mas dá uma visibilidade boa, sabe? Uhum. Inclusive, agora a gente está com a questão do arco viário metropolitano, que é uma questão bastante importante, que é um problema assim, que a gente está vivendo aqui em aldeia, e a aldeia da gente deu uma força bastante grande. A gente fez uma matéria, e essa matéria repercutiu, foi para Jornal do Comércio, foi para... Até a TV Globo estava atrás desse assunto, rádios. Acho que é bem importante esse papel também. Conta um pouquinho dessa história, já que é uma história, né? Do arco. Sim, é uma história atual, né? A história do arco metropolitano, né? Então é o seguinte, aqui em Aldeia tem o Fórum Socioambiental de Aldeia, que é uma entidade da sociedade civil apartidária, formada somente por voluntários, já tem 17 anos, é uma organização bem atuante, super atuante, assim, tem vários projetos, a gente poderia passar horas aqui falando dos projetos, eu sou meio suspeita porque eu faço parte do fórum também, e admiro muito porque é difícil, assim, organizações sociais com pouca gente, porque como é voluntário, pouca gente se engaja. As pessoas gostam muito de reclamar, de cobrar, mas na hora de se engajar, né, arregaçar mangas, doar o seu tempo e tudo, a gente sabe que, infelizmente, a gente não tem muito essa cultura aqui no Brasil, né? Mas, enfim, o fórum existe esse tempo todo e vem resistindo e cada dia vai ficando mais forte, inclusive. E o arco metropolitano é uma dessas lutas do fórum, que é uma história que desde 2014 o governo do estado resolveu construir esse arco viário metropolitano, que é super importante, realmente, que é uma estrada que vai vir lá de Goiânia até Suape, sabe, para escoar a produção do polo industrial de Goiânia para Suape, né? Importantíssimo, claro, para o desenvolvimento, para desafogar a BR-101 e tal, a gente sabe demais da importância. Só que o traçado que eles estavam propondo desde o começo passa por dentro da área de proteção ambiental. Como é que pode rasgar a área de proteção ambiental com uma super highway, né? Uma super rodovia, um negócio que vai destruir mata, vai destruir a biodiversidade, tarará, e depois vai ter um impacto gigantesco também, com um bocado de caminhão, de carro, velocidade, tarará, passando, vai atrair outras fábricas, vão se instalar nesse caminho, vai valorizar bastante essa terra, todo mundo vai querer construir por ali, enfim. Aí o fórum é absolutamente contra isso, obviamente, né? Até porque existem outras alternativas que o governo poderia... Existem outros traçados, sabe, que já foi estudado, o próprio, como se diz, o próprio fórum já propôs alguns traçados, o próprio governo do estado acho que até também tem já essas vias, mas tem insistido um pouco nisso, sabe? Como é que pode destruir, o que a gente vai destruir de Mata Atlântica, porque a APA, essa área de proteção ambiental de Beberibe, é a maior mancha verde, a maior mancha
de Mata Atlântica contínua ao norte do Rio São Francisco. Se a gente vê pelo satélite, o presidente do fórum gosta muito de mostrar essa imagem, se você vê uma imagem de satélite, assim, da zona litorânea e zona da mata de Pernambuco, você vê só aquela manchinha verde. Aquela manchinha verde é justamente a nossa APA, ou seja, se a gente tem tão pouco espaço de mata atlântica preservada, que todo mundo sabe que é um bioma totalmente em extinção, lascado, já perdeu mais de 60%, sei lá quanto, né? E agora ser ameaçado por um empreendimento desse é uma coisa bem complicada, né? E isso porque o governador e o governo dele todo fala tanto de meio ambiente, de carbono zero, e vai para a ONU falar de preservação, de que tudo tem que tentar. Ele se passa por o governo se dá uma ideia de que é muito preocupado com o meio ambiente, mas até que ponto, né? Será? Então, e aí essa ameaça voltou. Isso foi em 2014 que saiu essa história. Houve várias reações de ambientalistas e e houve também audiências públicas, sabe? Houve um movimento grande na época, um barulho danado. Então, isso foi suspenso temporariamente e tal. E agora está voltando essa história. O governo veio de novo com outro edital, e aí o fórum pediu a impugnação desse edital, porque citava novamente esse mesmo traçado. Aí o fórum disse, não pode, esse mesmo traçado não pode, porque ele já foi rejeitado por audiências públicas. A própria CPRH, também, que é a Agência Estadual do Meio Ambiente, também foi contra, sabe? Então, pediu impugnação. Aí, no dia seguinte, a DDPER, que é o órgão que está cuidando dessa licitação, aceitou o pedido de impugnação e publicou não sei como é que chama, um processo dizendo que estamos impugnando ou estamos suspendendo, vamos adiar a abertura dos envelopes por um mês, porque a gente vai precisar consultar muitos órgãos para poder responder as perguntas da impugnação. Ou seja, para o fórum foi uma vitória, né? Realmente a gente estava tão bem fundamentado que eles vão precisar de muito tempo até para responder. Mas aí o que aconteceu? Fomos surpreendidos no dia seguinte por uma outra determinação do governo, dizendo não tem dificuldade nenhuma, não. Simplesmente a gente está certo e a gente vai abrir os envelopes. No dia seguinte, foi uma coisa assim. A imprensa tinha dado, o Jornal Comércio, eu já tinha dado, o Jornal Comércio já tinha dado, sabe? A história do adiamento. Sem mais nem menos aconteceu isso. Como é que pode? Se era tão complicado que eles iam ter que recorrer a vários pesquisadores, estudiosos, sei lá o quê, e de repente não, estava tudo certo, sabe? Foi bem esquisito, mas enfim. Isso foi agora, semana passada, eles abriram os envelopes na terça-feira, e a gente está agora, assim, de olho, fazendo os moradores, quando eu digo a gente, porque eu sou do Aldeia da Gente, mas também sou militante do fórum, né? E a gente o fórum está criando uma campanha chamada Arrudeia, que é um nome até ótimo, né? Arrudeia, passar o arco por fora de aldeia, né? Arrudeia, pega outro rumo, outro traçado, porque os outros traçados importariam em mais uns 30 quilômetros a mais, sabe, Aline? Por isso que o governo não está tão convicto assim de fazer, por uma questão econômica, né? Podendo investir mais, fazer e aumentar em 30 quilômetros esse traçado, para poder evitar passar pela APA, eles preferem gastar menos e quem quiser que se dane com o meio ambiente, né? Enfim. Como se o meio ambiente fosse uma coisa externa, né? Como se o meio ambiente fosse uma coisa que não é a vida deles. Como se não importasse, como se não tivesse impacto no futuro, né? Como se o meio ambiente não fosse absolutamente tudo, né? Principalmente hoje em dia, isso é outro argumento que a gente está falando muito, principalmente pelo que a gente está passando hoje em dia, essa maior catástrofe da humanidade, que é essa história da pandemia, que a gente sabe que veio do desmatamento, de a gente ter entrado no habitat dos animais, tudo isso já é um reflexo. Pô. Exatamente. Aí você ainda tem a capacidade de pensar em passar uma rodovia por dentro da APA, sabe? É muito triste, mas o fórum está bem disposto a lutar por isso. A gente está com a campanha na rua, a gente vai gravar vídeos, vai fazer abaixo-assinado, tarará, tarará, e o Aldeia da Gente está plenamente dentro dessa campanha
como sempre esteve, e a gente tenta fazer realmente o máximo possível de matérias que falem do meio ambiente, que mostrem para os moradores de aldeia o valor, porque muita gente também vem morar em aldeia sem saber o que é que a gente tem aqui de valor ambiental, sabe? Não sabe nem, não conhece os bichos, não conhece as plantas, acha que pode derrubar tudo quanto é de árvore para construir piscina, para fazer. Ah, tem gente que gosta de condomínio asfaltado, porque acha que não, na época de chuva eu não vou pisar meu pé na lama. Pô, mas tu não tá vindo morar num lugar no mato, na APA, sabe como é? A gente estranha muito, assim, a gente que é de longas datas, né, que veio em 2000, sei lá, eu vim em 79, a gente curte outra história, a gente veio aqui por uma outra proposta, né? Uhum. Mas, enfim. E uma coisa que eu achei muito legal você falar é que o Aldeia da Gente também está se engajando, porque é muito importante que os veículos eles se coloquem, né? Porque o que acontece? O que é o jornalismo? O jornalismo é defender os interesses, defender no sentido de falar o que a população precisa, né? É mostrar ali as necessidades. Então, assim, não, porque isso eu estou defendendo um lado, o jornalista tem que ser imparcial. Jornalismo não é imparcial, não existe imparcialidade, né? E uma coisa que esse jornalismo independente ele tá trazendo é muito isso, né? Esse lugar de, peraí, existem aqui perfis, existem aqui iniciativas, pessoas, sabe? Existem situações que precisam ser, de fato, né, noticiadas e a gente precisa ir atrás disso. Né? É muito importante esse trabalho que você tem feito, né? Vem fazendo. De denunciar, de futucar, sabe? De realmente tentar incomodar e cobrar. Porque, queira ou não queira, você faz uma cobrança, pô, eu quero ouvir o outro lado. E aí, governo do Estado, o que é que você tem a dizer? Queira ou não queira, você está forçando o governo a se posicionar também publicamente, né? Mostrar a sua cara realmente, dizer, pô, a gente está fazendo, mas o nosso argumento é esse, ele vai ter que mostrar se ele está sendo destrutivo ou se ele está sendo conservacionista, enfim. Exato. Por aí. E conta pra gente, o que é que vocês cobrem mais? Como é que é a cobertura ambiental do Aldeia da Gente? Existem outras demandas que vocês conseguem perceber bem na região? Sim, em termos ambientais, a gente tem um foco bem variado, né? Como eu te disse, assim, porque é um jornalismo mesmo aberto para muitos problemas sociais, urbanos, digamos, sociais e urbanos. Muita gente tem muito problema com a estrada de aldeia, que não tem sinalização, que é cheio de buraco, que as lombadas são do tamanho que não deveria ser, tarará, tarará. As vias vicinais, as saídas de aldeia, cheia de problemas, cheia de violência, de assalto, Isso aí já consome bastante a nossa atenção. Tem um tema que a gente também fala bastante, que é sobre o nosso parque. A aldeia tem um parque municipal de 8 hectares. Ele corresponde, dizem que ele corresponde a 2 parques da Jaqueira. Vê como é grande. Abandonado, totalmente abandonado há anos. Esse parque, hoje em dia o nome dele é Parque Aldeia dos Camarais. Antigamente era Parque do Saber, Espaço do Saber, teve vários nomes, mas ele nunca funcionou como um parque mesmo para a população. Nunca teve iluminação. Iluminação, vê, ninguém vai andar num parque de noite cheio de mato, que eles também, a prefeitura deixa o mato cobrir, e sem segurança, sem nada, né? Aí, resultados, a gente falou bastante, o Fórum fez uma campanha também bastante importante. O que aconteceu? A gente já conseguiu o posto da polícia lá no parque, na frente do parque. A polícia passou 2 anos fora de aldeia. A gente conseguiu, o Fórum conseguiu trazer de volta, junto com o apoio da prefeitura e tal, mas a iniciativa foi da sociedade civil, de ir atrás de um container para botar lá, para a polícia se instalar e tal, sabe? E a iluminação também, a gente bateu tanto, pediu emendas parlamentares, o Fórum fez reuniões com vários parlamentares para conseguir emendas parlamentares, e aí finalmente segunda-feira vai ser a inauguração, a pedra fundamental, digamos assim, da iluminação do parque. Depois de muitos anos, o parque vai ter iluminação. E aí a gente espera que a partir disso a gente possa plantar,
criar bosques, sabe? A gente tem mil ideias, assim, criar bosques. Podia ser um lugar super agradável. A gente não tem um único lugar público em aldeia. Um centro de convivência. Então, quem mora em condomínio, de convivência, quem mora em condomínio tem seu próprio parque particular, né? Sua área, sua sede, que você vai andar na pista de Cooper, faz da sua piscina, não sei o quê. Mas quem é das comunidades? Então, não tem onde andar, fica andando na estrada de aldeia, que é perigosíssima, que não tem acostamento. As pessoas tudo fazendo Cooper de manhã, andando de bicicleta, não sei o que e tal. É um perigo, pô. A gente podendo ter a gente tendo esse parque, né? Enfim, essa é uma das lutas e é uma das coberturas muito grandes também da aldeia da gente. A gente já fez atos lá, abraço às árvores, coisas, assim, muito interessantes. Tem um pessoal aqui... A questão do lixo. Eu ia justamente falar que tem um pessoal aqui, né, falando, né, barulho, queimada, perturbação do sossego, lixo, queimada muito, desmatamento. Perturbação do sossego é uma pauta recorrentíssima, porque a aldeia, muita gente acha que a aldeia é um lugar para você ir no fim de semana fazer sua festa, seu churrasquinho, não sei o quê, né? Não esquece que tem gente que mora, que tem gente idosa, que tem gente que tem criança, que tarará. Então bota a música nas alturas. Tu sabe que pernambucano e brasileiro em geral já é um bicho sem educação nesse ponto, né? Adora botar música alta. Onde você vai tem esse problema de música estridente. E aí a gente também vive lutando assim, a quem recorrer. Aí a gente convida pessoas do Ministério Público para falar. Nesse evento que a gente fez, que é a primeira mostra sustentável de aldeia, a gente teve rodas de conversa. A gente convidou pessoas para falarem e os moradores para debaterem, né? Aí um primeiro tema foi a APA, foi justamente a apresentação sobre isso, sobre o que é a APA, com o mapa e para as pessoas se situarem. Uma outra foi com um cara do Ministério Público, um promotor, André Silvani, e ele é especialista nessa coisa de perturbação do sossego, para falar e tal, sabe? Mas a gente continua se achando muito órfão, assim, nesse ponto, porque por mais que a gente reclame, você tem que ligar para o 190 para a polícia quando tem uma festa do lado da sua casa 400 vezes para poder a polícia vir. Porque a polícia realmente não tem viatura para todos os problemas do Estado e mais problema de barulho, né? Então vai ser sempre o fim da fila, assim, esse tipo de problema. Isso é muito chato e é muito... Eu acho que, assim, que vai contra a filosofia de quem mora em aldeia. Você vem aqui para sossego, para ouvir, né, o som da natureza, os pássaros, os grilos, o som das árvores, e fica ouvindo aquele bate dos vizinhos. Isso é terrível. A coisa do lixo é outra coisa que a gente também está começando a organizar melhor agora. Finalmente começou a coleta seletiva em aldeia, mas assim, ainda muito particular, os condomínios, as pessoas têm que contratar ainda, sabe? Uau, sério? Na parte de paudade, os condomínios contratam, algumas granjas também, se tiver interesse, contratam para uma cooperativa Aldeia Green, que a gente tem, de catadores, vir recolher o lixo seco, né? E o lixo orgânico também tem algumas empresas que estão fazendo esse serviço, mas também pagam. Inclusive de compostagem, então, né? Teve até para compostagem. Postou aqui nos comentários. Exatamente. A gente paga, a gente junta nosso lixinho, é uma coisa que já devia estar dentro da nossa cultura há muito tempo, mas a gente aos pouquinhos vai fazendo. A gente junta nosso lixinho ali, o resto de comida, e no fim da semana ou quinzenalmente a empresa vem buscar, transforma isso em compostagem, depois entrega pra gente um saco de humus, ou, sabe, sempre tem um brindezinho sustentável, né? É bem interessante. Mas também a gente pensa em um dia chegar lá na coleta seletiva pública, né? Parece que a Prefeitura de Paudalho, a Prefeitura de Paudalho anunciou que ia começar a fazer isso nos condomínios de aldeia que estão dentro do território de Paudalho. Ou seja, então a gente está tudo repartido, nessa né? expectativa. Uma cidade só, são 8 cidades. Exatamente. Você vem em Camaragibe, vem, quando chega no quilômetro 14 já vira Paudalho, aí já é outra história. Mas, enfim, é uma região complexa, porém, tem algumas coisas ainda que você encontra as pessoas no supermercado, as pessoas conhecem, sabe? Tem umas coisinhas assim de cidade interior que é bem interessante. Todo mundo se conhece, ou estuda no mesmo pilates, ou faz o mesmo pilates, ou o filho estuda na mesma escola. Termina que tem uma comunidadezinha bem coesa. Assim. E tem esses muitos grupos de WhatsApp, né?
Termina que você conhece as pessoas pelo WhatsApp, não pessoalmente, mas é interessante, é muito bom morar em aldeia ainda. Ah, um dia chego aí. Chegarás, O serás nossa sonho. vizinha. Ah, assim seja. Vou ler alguns Você vai ser nossa comentários. vizinha. Oi? Pode falar. Vai Desculpa aí. ler? Não, pode ler, vamos ler aí. Ah, vamos lá. Tem muita gente falando aqui. A Maria Amélia Aragão botou assim: pior é ter uma coleta seletiva no condomínio e o povo não separar. É, acontece também na cidade, viu? Muitos prédios. Você chega no condomínio, no prédio tá lá, numa lixeira que era para estar, né? Somente o reciclável tá lá, orgânico, enfim, acontece muito. Ah, cadê? Ela falou também ouvir os grilos, mas não acontece nada, ela nunca vem. Ela falou assim, eita, Vera, acertou em cheio. Eu tô lendo de trás para frente, eu acho que eu vou ler do início. Vou ler do início, faz mais sentido. Alguns assuntos já foram, mas a gente consegue, pelo menos, registrar aqui os comentários. Vamos lá. Ah, cadê? Desmatamento, queimada muito desmatamento, menina, tem muito crime ambiental aqui ainda, sabe? Desmatamento que a gente, quando vê, já tá no meio da coisa, toca um fogo para desmatar e depois construir, e até você conseguir chamar o bombeiro chegar nessa área, parará, já tá tudo queimado, né? Olha, problema também grande que a gente tenta dar um jeito de formar uma brigada ambiental, uma brigada de incêndio, aliás. Inclusive, já houve aqui um curso, acho que foi em 2017 ou 2018, que o próprio IBAMA deu esse curso para uns brigadistas. Formou-se a primeira brigada ambiental de aldeia, tarará, mas depois esse grupo se dispersou, não tinham também equipamento para atuar numa ocorrência. Aí se dispersou e hoje em dia a gente não tem, sabe? Mas a brigada ambiental de Camaragibe tem um plano, assim, não sei, ninguém sabe se vai entrar em prática, mas tem um plano de criar uma brigada ambiental que possa atuar nesses casos de fogo, queimada, incêndio florestal, né? Realmente, é muito importante. Ó, a Maria, que a gente falou quase agora, né? Ela disse que você é uma artista linda, a quem quer muito bem. Oh, Eu não Maria sabia que Média. você é artista. Você é artista? Artesã. Eu faço me arrisco aqui, faço uns papel machê, depois eu vou te passar meu Insta. Maravilhoso. Aí o Valmir foi o Valmir até que falou no início da conversa da gente, qual é a opinião sobre o arco metropolitano? Acho que já está respondido, né, Valmir? Acho que já deu para sentir um pouquinho. Inclusive sobre esse assunto, viu, Aline? Acho que você poderia convidar o presidente do fórum para a gente fazer uma live, sabe? Porque é um assunto bem importante, não só para aldeia, porque a aldeia aqui na região da gente estão mananciais de rios aqui que abastecem mais de 1 milhão de pessoas da região metropolitana. É um ecossistema assim que seria irreparável se ele for destruído, não só para quem mora em aldeia, entendeu? Para o estado todo, né? Essa é uma coisa que a gente precisa barrar. Então, quanto mais a gente puder divulgar isso, ouvir outras pessoas, de repente fazer um debate com ele e alguém do governo que venha defender o arco, né? É uma coisa... Pode contar com a gente. O que eu até estava pensando, eu ia te perguntar mais à frente, depois dos comentários, sobre a questão da produção de vocês, como é que está a equipe. A ideia, né, eu estava pensando aqui, a gente fazer um trabalho colaborativo, né, da gente tentar entrar juntos e juntas, né, e fazer um debate, trazer, ou aqui no Instagram ou no YouTube, né, o YouTube é legal também, né, a gente consegue trazer, aqui a gente já está conseguindo trazer mais pessoas, o Instagram já permite que a gente faça uma live com 4 pessoas, mas o YouTube também é muito, muito legal, né, e eu acho que a gente pode tentar fazer isso, tentar articular, né, eu não sei se Bora. vai dar tempo, assim, mas vamos tentar articular para ver se a gente consegue fazer isso o mais rápido possível, né? Eu acho muito importante, sim, a gente trazer esse tema para as pessoas, porque as pessoas precisam saber o que está acontecendo, né? E saber o que podem fazer também, porque é aquela coisa, precisa haver pressão, né? As pessoas dizem assim, mas o que é que eu posso fazer em relação a pressionar?
primeiro se informar, Claro, né? Saber o que está exatamente. acontecendo e pressionar, né? O poder que a gente tem nas mãos enquanto indivíduos é muito grande, né? Imagina o que aqui uma boquinha no Total. trombone, né, tem a capacidade de fazer. Imagina o que várias boquinhas, né, elas podem Exatamente. Uma pessoa falando com a reivindicar. outra e com certeza. Exatamente. Deixa eu ver quem mais aqui. Muita gente entrou, né? Muita gente. Não dava para dar boa noite ao mesmo tempo para todo mundo, mas vamos lá. É, Recife Minhocas, né, que eu falei, né? Ele falou assim: em aldeia tem a nossa parceira, Aldeia Orgânica, com excelente trabalho voltado para o meio ambiente, justamente, né? Com esse trabalho de compostagem, Compostagem, o Érica, resíduo ela é orgânico. ótima. Tem Érica e tem a Verde Eco. Tem a Verdiera, Verdiera, Verde Era. exato, que trabalha aqui em Daniel e Recife Bruno, né? também. Aham. São Aí ótimos. entraram várias pessoas, entre elas vários jornalistas, que começaram a se cumprimentar e começaram a conversar aqui também entre si. Gilvandro Filho botou assim, jornalistas Oi, competentes Gil. e de trabalhos importantes. Oi, Gilvandro Filho. Gil, Tainá. Mila Aldeia botou, Deixa eu eu ver quem. bati, é ótimo. Silvia, Tati é uma Eu jornalista, bati. não sei o que é que ela falou aqui, eu não lembro mais. Eu Eu bati. bati, eu falei para ver se tu lembrava, mas eu não lembro. Vou ver se ela fala aqui. Ludmila. Silvia botou, Tati é uma Valéria. jornalista sensacional, também uma artista talentosíssima. Estênio botou, eu Danucci. bati, kkkk. Não sei, eu não sei se isso é uma piada Bater o interna quê? também, viu? Pode ser uma piada É, interna entre eles. deve ser, eu não tô sabendo. Lula Eu Portela, não tô trabalho entendendo. incrível. Olha que legal. Trabalho incrível, resistência no jornalismo, Lula Portela falou. Uau, que Olha incrível. aí. Bucha, Grande Lula. Ana Bélica Cadê Valcoso, meu que pai? Não massa. entrou, não foi? Tô Meu procurando. pai. Tu sabes que meu pai Ah, é, foi o fundador da página de Ciência e Meio Ambiente do Jornal do Comércio. Em eita, que informação. 1990, na década de 90, quando teve a Eco 92, ninguém falava de meio ambiente. Quase nenhum jornal, acho que nenhum, talvez um jornal do Sul tivesse, mas nenhum jornal falava de meio ambiente, sabe? E acho que isso também é uma coisa que ajudou bastante a gente ter mais um. Assim, além de ter vindo para a aldeia já, em 79 crianças, né? Já porque meus pais buscavam uma vida mais natural, um contato maior com a natureza, parará. Teve essa história de meu pai como jornalista, a gente trabalhava junto, foi meu primeiro emprego no Jornal do Comércio. Nessa época eu fazia cidades e ele criou essa página de meio ambiente. Então, a gente sempre teve, né, no dia a dia, assim, muita informação e muita essa preocupação ambiental que eu acho que também se reflete um pouco nesse trabalho de hoje em Com dia, né? certeza. Você tem a história viva dentro aí, né? Dentro de casa, né? Exatamente, Do jornalismo ambiental aqui em Pernambuco. Que exatamente. maravilha. Vamos trazê-lo também para conversar. Sim, com Acho certeza. Eu ótimo. acho que ele vai gostar muito, porque ele foi bem importante isso. E aí Olha, no Aldeia da Gente também eu tenho que falar dos meus colaboradores que são bastante importantes. fale. Dona Mariana Guinter, que é uma bióloga maravilhosa que mora em Aldeia, professora da universidade, e ela é colaboradora. Ela tem uma coluna Ciência e Saúde dentro do Aldeia da Gente. E assim, eventualmente ela escreve, sabe, artigos fantásticos, escritos por uma cientista ainda mais interessante, né? E agora ela está até fazendo doutorado, pós-doutorado, sei lá o quê, em comunicação, vê? Vai virar a nossa colega jornalista também, e porque ela gosta de divulgar a ciência e tal, ela tem podcast, sabe? Ah, que E ela ótimo. escreve bastante coisa, assim, E aí ela sempre relaciona algum tema da biologia, da ciência, com alguma coisa que esteja acontecendo em Em aldeia. aldeia. É. Que Aí fala ótimo. de alguns Qual animais é de o aldeia. podcast? O podcast é Prosa e Ciência. Prova e Ciência. Já vou É, adicionar. ciência e Gosto prova. muito de podcast. Gosto muito. Muito. Dela é muito, muito, muito bom. Que Muito ótimo, que interessante. ótimo. Ela traduz para a linguagem bem simples a ciência, né? Mostrar Uhum. para as pessoas que a ciência é palatável e é importante para todo mundo, né? Exato, exatamente. Estou esperando a aldeia criar também um podcast. Estou lançando aqui a sementinha. O Aldeia da Gente, né? É, Eu acho que dá pano para manga. Dá para falar muita coisa legal em aldeia.
Vamos juntar nossas forças. Vamos! Quem sabe? Vamos. Nossa pegada e nossa gente. Nossa aldeia e nossa pegada. A nossa pegada tem um podcast chamado Sustenta Mundo, né? Inclusive a gente vai colocar um episódio no ar amanhã, nesse domingo. E eu acho que a gente pode tentar bolar também algum conteúdo colaborativo, em conjunto também no podcast, sabe? Eu acho que, imagina, um sonzinho de mata no fundo. Oh, que maravilha. Durante a conversa, que delícia. Olha, você vai ouvir muita cigarra. As cigarras estão enlouquecidas em aldeia, menina. Elas gritam tão alto que às vezes a gente pode nem conversar. Rapaz, isso é algum recado? Esse grito da cigarra é algum recado, sabe se dizer? Não. Um grito mais alto que o comum, no caso? Quer dizer alguma coisa? Não, é porque são escandalosas mesmo. Nessa época elas ficam... Não sei se é acasalamento, né? Pra atrair a fêmea, sei lá. As bichas gritam, viu? Olha, o Stênio botou assim, milita de mibuda. De mibida. Ai, meu Stênio, Deus. Isso aí é piada interna. A Stênio tá querendo fazer onda aqui na nossa live. A Stênio, respeite. Aí, Mila botou assim, a aldeia tem muito assunto importante para ser debatido por sua comunidade. Aí Stênio botou assim, grande Gilvandro, saudações. Gilvandro botou assim, Carlos Stênio, saudações, a galera conversando. A Jornaleia se encontra, a Mila botou. Pense numa gaveta de matérias, acho que em relação à aldeia. Tati, tu tem visão e senso prático, Silvia Siqueira botou. Aí o pessoal tá conversando. Aí rolou aquela história de aldeia, né? O que é aldeia? Né? Aí Silvia botou assim, enquanto os veículos clássicos estão definhando, a aldeia da gente fala sobre o território com o jornalismo ético e engajado. Vera Importe Lula... Vera Importe Vera Portela, Lula da Silva. Venha ser a minha genitora. Botou aqui, bem-vinda, botou Checha. Vamos lá. Enfim, tem muitas coisas aqui. Pula as besteiras. Gilvana botou assim, aldeia é a terra do forró de seu Zezu. É muito conhecido, né, o forró de seu Zezu aí, né, culturalmente falando. Vácuo institucional, tem que chamar o batalhão. Muita gente entrou aqui falando. Olha aí, ó. Mila botou assim, pararemos todos os veículos, né, Gil? Pautaremos, aliás. História do Arco da Velha, no papo sobre o arco. Arco sim, destruição de aldeia não. Estamos dentro de uma mata atlântica, como vai ser isso? Esse projeto ainda tem chance de ocorrer? Tanto tempo sem notícias sobre ele, o sítio Lambisgoia perguntou. Existem alternativas, várias alternativas. Projeto inviável para a biodiversidade da aldeia, bora qual colocou. Romero Santos, a quantidade de animais atropelados seria enorme com esse arco viário. A aldeia já mata inúmeras espécies todos os anos, só de atropelamento, sem falar no número de animais que são mortos pelos próprios moradores do bairro. Gente, isso é difícil. Mila botou assim, o último grande fragmento de Mata Atlântica acima do Rio São Francisco. O mesmo traçado que foi embargado atrás. Temos presentes espécies ameaçadas de extinção na nossa APA. E é outra pauta que é muito, muito importante, né, de ser tratada na mídia. Passa boi, passa boiada, exatamente. O que são 20 quilômetros para os caminhões cegonha da Fiat. Mila colocou aqui. Perguntaram onde cruzaria PE27, né, o arco. Uma das opções é na altura... Pode falar. Se eu não me engano, é na altura do quilômetro 17, mais ou menos. Ele cruza... Tem um mapa, mas não tem como te mostrar aqui. Uhum. Ele cruza a mata todinha, assim. É um negócio horroroso, horroroso. Uhum. Ó, estão dizendo já aqui, ó. Pode falar. Que a cigarra, quem canta é o macho, para atrair o acasalamento. Quem canta mais alto conquista mais fêmeas. Por isso que elas ficam tão enlouquecidas, menino. Impressionante. Eu já pergunto, acabaram, e o meu querido Romero Santos, hein, Romero? É o cara que entende tudo de biologia.
esse menino que tá aí, que tá falando, ele, se você quiser saber, pode perguntar que ele sabe. E na hora, ele é que estudante ótimo. de biologia ainda, mas ele é uma super fonte para mim, sabe? De informação. Romero, que bicho é esse? Aí eu mando a foto, que algum leitor manda para mim assim, poxa, apareceu esse bicho aqui em casa, o que será? Eu mando para ele, menino, o cara dá uma aula na hora. Impressionante. Um poço de sabedoria. Tem que tirar, eu Bom tenho que dar saber. o crédito a ele. Bom Tem que dar o saber. crédito, porque ele é muito danadinho. Olha, Robson Garrido, outro The Robson, Voice Cigar. ele perguntou aqui: os condomínios podem fazer parceria com cooperativas de catadores? Em aldeia não tem cooperativa? Ele perguntou. Claro que tem. Aldeia Green, pode ver lá no Instagram da gente, do Aldeia da Gente, tem vários posts sobre isso. Aldeia Green justamente faz o convênio com o condomínio, eles capacitam os funcionários, eles mostram, sabe? Eles cedem as bags, né? Que eles chamam, as bags são sacos gigantes que é para ir colocando só vidro num, só plástico no outro. E aí, dentro dos condomínios, os próprios condôminos se organizam, compram aquelas lixeiras separadinhas e de tempos em tempos os funcionários jogam dentro dessas bags. E aí, de tempos em tempos, o caminhão da cooperativa vai buscar. Agora é pago, né? Você tem que pagar Uhum. a cooperativa para fazer esse serviço, claro. E é caro, Tati? Não saberia dizer quanto é que tá, não, Aline. Mas para um condomínio, depende do tamanho do Sim, condomínio, sim, né? sim. Porque vai ter que. Se você divide, é muita casa, divide para menos, né? O problema Mas é é mais super quando as casas são importante. Eu acho que isoladas, né? Quando as casas são isoladas, deve sair um pouco mais é custoso, mais né? difícil, mas já estão sendo criados também ecopontos em aldeia. Tem um Ótimo. ecoponto, por exemplo, vou até fazer a propaganda aqui, porque muita gente não sabe onde é. Na JR Rações, que é uma casa de rações bem conhecida lá no quilômetro 10. Eles estão com o ecoponto em convênio com essa cooperativa Aldeia Green. Então, se você tem vidro, junta uma semana de garrafas e tal, ou de latas, ou de plástico, ou de papel, você mesmo separa e vai lá e deixa, né? Deveria ter muito mais, né? Há muito É, tempo que a gente fala nisso. e haver uma Deveria ter muito. cobrança, a cobrança mesmo, ó, É, prefeitura, né? Disponibiliza, ok, não vai ter coleta seletiva em casa, mas coloca ecopontos. Dá para fazer isso, é muito exatamente. simples. É muito É, mais simples, digamos, né, que você organizar uma coleta mesmo domiciliar, enfim, é. dá para fazer. Ali na Rui Barbosa, na frente do Parque da Jaqueira, tem um animal ali, não sei se é uma capivara, que fizeram de arame, assim, para as pessoas jogarem em garrafa PET, já viu? É uma escultura bem Uhum. bonita, grande, assim, que as pessoas jogam, sabe? Eu até mandei a foto desse negócio para uma secretária da prefeitura, dizendo, olha, menina, no nosso parque, nesse tal parque, poderia ter umas esculturas de animais de aldeia, capivara, preguiça, tatu, sei lá o quê, para as pessoas. Era bonito, era uma coisa artística e era uma coisa útil, né? Porque você poderia Uhum. jogar suas garrafas PET ali, em vez de estar jogando na própria mata, menina. É muito, muito lixo em aldeia, tu não tem ideia, não. Todo canto tem ponto de lixo. Olha, é uma coisa. É bem, bem problemático também esse negócio do lixo. Ó, a Maria Mela botou assim, aqui não tem mais espaço, não venho morar aqui. Aí, Ah, bem, a Aline cabe ainda. eu Você quero. cabe. A Anabelle também quer, ó. Pela primeira vez na vida me deu vontade de morar em aldeia. Aí Mila botou, Olha, para é morar em bom. aldeia, não pode ter medo de aranha, cobra, jacaré e lagartixa. Não, tem que vir com a mentalidade de uma pessoa, digamos assim, é, mais ecológica, né? Não pode vir com a mentalidade do Recife, como as pessoas vêm, cara, vem voando na estrada, sabe? As pessoas andam voando naqueles carros gigantes, jogam lixo pela janela. Pô, você chega em aldeia, você tem que andar devagar para não atropelar os animais, sabe? Não pode jogar lixo, né? Pô, tem que ter um comportamento diferente. A gente, aliás, de uma forma geral, a humanidade tem que começar a agir diferente, né? Ó, a Não agir Valéria diferente. Mello botou até assim, a aldeia precisa de cuidados como a praia de Porto de Galinhas. E aí o sítio Que nem tá tão Lambisgoia, cuidada, né? detalhe. Aí o sítio Lambisgoia botou assim, e os caminhões de lixo que coletam nos condomínios e jogam às margens da rodovia, na altura do quilômetro 20 e 23, é triste. Educação ambiental fundamental, Valéria colocou.
O presidente está presente, Mila colocou. É o presidente o quê? Do fórum, é? Está presente aqui na conversa? Deve ser. Herbert, será que tá? Não sei, não vi ainda o nomezinho dele aqui. Tá, aí, Silvia botou aqui respondendo a pergunta que eu fiz. Tati pinta, desenha, cria estátuas de resina e barro, as artes com papel machê são lindas, autorais. Gente, muita gente falando aqui, ó. Na minha rua, Aldeia Amigurum, botou assim, na minha rua há aglomeração com som alto todo fim de semana. Ligar para 190 e Guarda Municipal de Camaragibe nunca adiantou. Isso, ali, nosso poder de incidência é grande quando atuamos em coletivo. Silvia colocou aqui. Né? É muito importante, né, que a gente comece a se enxergar, né, a gente enquanto indivíduo comece a se enxergar como responsável, né? Qual o responsável? Exato. E não pode estar deixando também para os outros. Mesmo que a gente não... Às vezes a gente não fica esperando só do poder público, mas fica esperando do fórum, por exemplo. Quanta gente diz assim, por que o fórum não fez tal coisa? O fórum somos voluntários, igual você. Somos 3, 4, 5 gato pingado, digamos assim. Ultimamente tem entrado mais gente, que a gente tem feito uma campanha, tem falado com mais gente jovem e tal, sabe? Mas os aguerridos mesmo desses anos todos são poucos. Que tem coragem, tempo, não é que tenha tempo, mas dedica o pouco tempo que tem ou que não tem para esse tipo de causas e vai articular com o poder público, a gente vai na prefeitura, conversa com um, reúne com o outro, discute e tal. Mas não tem como você chegar e cobrar. A gente sempre diz assim, quer vir para o fórum, quer participar e ajudar? Venha, traga a sua problemática e já traga a sua solução. E encampe, a gente dá o apoio, mas você tem que encampar, você também tem que fazer sua parte. Não é só entregar e dizer, o problema é tal, fórum, resolva. Não é assim. Ninguém é pago e ninguém tem perna para fazer tudo, né? São muitos problemas que o fórum... Tem um projeto de vídeo monitoramento da estrada de aldeia inteira que foi criado pelo Fórum Socioambiental e é 100% financiado pela comunidade. Imagina a articulação que o fórum não teve que fazer e nos condomínios. Ele está até numa fase agora meio... Desculpa, um gato acabou de pegar meu negócio ali, uma roupa, e saiu correndo. Ai, meu Deus. Agora eu me perdi. A história tá um pouco parado o projeto, mas é um projeto super importante. Imagina, a estrada toda vídeo monitorada, sabe? Porque a gente tem assaltos, tem violência, tá chegando aqui em aldeia também, né? Ninguém pode dizer que é mil maravilhas, não, sabe? Uhum. Então, tem muitos projetos importantes que o fórum encampa, mas tem gente. Poderia fazer até muito mais se tivesse gente, né? Exato. As pessoas gostam de deixar nas costas dos outros. Uhum. Olha, foi respondida a história do bater, né? Ela batia matérias, aí estendeu, batia 400 matérias, na época dos dinossauros. É mesmo, antigamente era bater matéria. Eu já bati minha matéria, na época do jornal de máquina de escrever. Alguém respondeu. Arthur colocou assim, Arthur Tucamário, Wanderson Florencio é o presidente da Omissa. Eu acho que é isso Omissa. Que falaram mais à frente, eu não sei. Eu sei que ele é da comissão. Deve ser comissão isso. Do meio ambiente, da LEP. Pode ser isso, pode ser isso. Ó, Lula Portela. Da comissão do meio ambiente. Lula Portela falou assim, Portelão tá aqui comigo, acompanhando tudo. Que delícia. Beijo, pai. E da Comber, Vera com ciúme. Portelão é Vera, beijo, pop. Vera. Olha o Stênio tirando onda aqui de novo. O que ele disse? Ele botou assim, Portelão é agro, é pop. Vamos lá, DNA com meio ambiente na veia. Acho que falando de você. A VMA Azevedo 2 falou aqui. Gente, tá um papo interno aqui, mamãe reivindicando, meu abraço ao mestre Portela Gil botou. Os grilos estamos precisando de unir todos pela natureza. Vamos lá, quem mais? Aqui no 80, quando as cigarras cantam, chove. Olha, porque vai chover. Tu já tinha lido essa parte, né? Tu falaste aqui, né, sobre a história do macho, né, que atrai para o acasalamento. Eu ainda tô aqui. Eu tava lendo, né, de cima para baixo. Agora que eu cheguei na cigarra. De baixo para cima. Eu falei de baixo para cima. A gente se encontrou. A Gilvandro Filho botou assim, The Voice cigarra.
Mila Aldeia, muito boa live. Batizei uma cigarra aqui no quintal de Pavarotti. Tô adorando, parabéns para essas meninas, a Vera colocou. Pessoal, curtam, ó, a Mila botou uma coisa muito importante aqui. Pessoal, curtam as redes do Fórum Socioambiental de Aldeia. Lá teremos muita informação sobre o arco e nossa luta contra ele. @Fórum Social Ambiental de Aldeia. Hashtag arco em aldeia não. Isso. E aí eu queria aproveitar, gente. Oi, pode falar, Tati. Eu ia dizer, e vai ser lançada essa campanha, vai ser vendido adesivo para carro, camisetas, vários produtinhos para a gente poder arcar com a própria campanha, sabe? De mídia, de assessoria de imprensa, de redes sociais, enfim, que é para a gente poder dar um gás e sustar essa ideia do governo do estado enquanto é tempo, né? Porque depois que o projeto estiver pronto, morreu. Então a gente tem um tempo aí para correr atrás. E eu queria aproveitar também, né, essa fala e dizer assim, sigam as redes sociais do Aldeia da Gente, procurem seguir. Da nossa pegada. Isso, a nossa pegada também. Iniciativas independentes que não têm essa força política de cima para baixo, né? É uma força política que, na verdade, vem de baixo para cima, né? Vem das necessidades, vem das demandas e que precisa que as pessoas estejam juntas, né? Precisa que a gente tenha, assim, seguidores, que a gente tenha, assim, pessoas que venham, colaborem, digam assim, olha, eu acho que vocês poderiam fazer tal e tal pauta, sugiram conteúdo, né? Demandem, né? Digam, olha, eu acho que... Interajam, né? Exato, né? E claro, se alguém quiser colaborar financeiramente também, as iniciativas estão aqui também para, né, para fazerem parcerias, inclusive. Né? Eu não sei, eu gostaria muito de saber como é que funciona o Aldeia da Gente em relação a isso. Eu queria que você contasse um pouquinho como é a sustentabilidade financeira do Aldeia da Gente, porque as pessoas pensam assim, não, é um jornal, né? Tem anunciantes, tem isso, tem aquilo outro, mas não é bem isso, não é bem assim. Inclusive os jornais estão morrendo por isso, os jornais tradicionais, né, estão aí fechando, né, porta por falta disso. Conta um pouquinho. Isso é um ponto bem complicado, né? Inclusive, a gente já fez curso no Sebrae e tudo, lembra de jornalismo, empreendedor. Lá, né? E aí o calo sempre é esse. E é sempre esse problema, porque jornalista não sabe vender. E jornalista não deve, eu acho também, assim, há controvérsias, mas na minha opinião não deve misturar muito a parte editorial com a parte comercial. Então eu até hoje venho tentando ficar um pouco longe dessa parte de vendas e tal. E aí já contratei algumas pessoas e eu venho me arrastando assim ao longo desses 4 anos, né, contando com a época do Por Aqui, que também já era eu que ia atrás do anunciante, eu e meu parceiro na época, o publicitário. Mas sempre foi uma coisa muito complicada, assim, devagar, sabe? Eu, assim, tive que fazer aqueles eventos, tive que fazer algumas publicações. Agora mesmo eu criei esse mapa cultural de aldeia, que aí eu entrei com a lei Aldir Blanc, né? Também é um negócio bem legal que a gente está fazendo, mas tive um apoiozinho financeiro do governo do estado, através da lei Aldir Blanc. E com a pandemia o negócio piorou um pouco, mas, enfim, pinga, sabe? Pinga. Eu vendo algumas matérias, que a gente chama post patrocinado, né? Uma empresa que aparece, que vai lançar um produto, e aí ele compra uma matéria que a gente faz, que é assinada pela empresa, para poder também distinguir o que é editorial e o que é patrocinado. E tem um banner, que também, geralmente, eu consigo um patrocinador ali, né? Atualmente a gente está com a BBG Telecom, que é a empresa de internet de aldeia. Inclusive, eu recomendo, gosto muito. E o que mais? Só, e vai pingando. Um clientezinho aqui, outro ali. Com essa pandemia, deu uma ré, assim, porque os empresários pararam mais de investir. Eu também não tive muitas condições de sair para ir atrás, porque estou com meu pai, eu moro com meu pai, e aí a gente está no isolamento, essa coisa sempre dificulta, né? Você sabe? Enfim, ainda não caiu a ficha assim, de qual é o modelo de negócio ideal para esse tipo de empreendimento, sabe? As iniciativas, elas estão se descobrindo ainda, né? Estão tentando, né? Tem muita gente hoje que está investindo, inclusive,
tem gente que está investindo em colaboração mesmo, né? Não apenas colaboração do ponto de vista de trabalho, por exemplo. Exemplo, que a gente vai fazer, né? Une a nossa pegada com a aldeia da gente e a gente faz algum trabalho ali colaborativo. Não apenas isso, que é muito importante, eu acho que é até mais importante porque é a força de, sabe, de energia de trabalho que está ali envolvida, né? Mas também tem pessoas que estão criando campanha no Catarse, né? Em sites como o Catarse, né? Como uma forma de haver uma colaboração financeira também, e haver uma troca, e a pessoa, olha, a gente está aqui oferecendo tais e tais conteúdos, tais e tais benefícios, e vocês colaboram, né? Tem alguns que colaboram quanto, né, colaboram quanto pode, ou senão a cada tipo de colaboração você recebe algo em troca. Existem vários modelos que estão fazendo que são interessantes também, né? Existem as doações, né? Tem muitas iniciativas que também recebem doações, né? Inclusive porque, como você falou, né? Você está prestando serviço, que é outra coisa que está crescendo bastante, né? Prestação de serviço, seja na área de jornalismo, tem gente fazendo consultoria, né? Então, se junta, né? Junta a iniciativa de jornalismo com profissionais da área e cria um produto ali que pode ser, né, aproveitado e pode ser, né, rentável. Da maneira. Exato. Então, assim, a gente vai ter que descobrir, porque senão, enfim, perde a gente, perde a comunidade que fica sem um veículo, né? Exatamente. Enfim, ou a comunidade também colabora de alguma forma e a gente encontra uma forma. Pois gente, sigam a gente, né? Se você quiser, fale aqui suas redes sociais todas, né? No seu site, porque assim, tem gente que está aqui que não lhe conhece, assim como tem gente que não me conhece, então a gente fala um pouquinho sobre os nossos e convida, né? Fala suas redes sociais, Tati, para o pessoal conhecer. Eu foco muito no Instagram, né? Então vou até olhar. Hoje deve ter chegado a 4.000 seguidores. Eu estava na expectativa, estava faltando 2 para completar 4.000. Como todo dia entra alguém. E hoje vai entrar um cara de jeito, bota fé. Oba, bora lá, pessoal. Como é, @aldeia da gente. Tanto no Insta quanto no Face, o YouTube, tá? Eu tô bem fraca ainda vou ter que dar uma investida melhor, porque realmente essa parte de vídeo eu sou meio devagar, quase parando. E que mais? Twitter também ainda não transito muito bem, não. Mas eu acho que é suficiente para o meu público de aldeia. O Instagram eu acho que cobre bastante, sabe? As pessoas realmente gostam muito do... E o Ludmilla tá lembrando aqui... Desculpa. Não, o site é aldeiadagente.com.br. No site, além das matérias jornalísticas sobre a aldeia, a gente tem uma parte dedicada a opiniões, onde as pessoas, moradores, podem escrever à vontade sobre algum tema que seja de preferência de interesse de moradores de aldeia, né? Só não pode ser comercial, nem político, nem religioso. O resto é livre. E também tem um guia de produtos e serviços, que é ali onde você pode encontrar o telefone de um marceneiro, de um pedreiro, indicações dos próprios moradores que eu vou pegando nesses meus grupos de WhatsApp que eu participo. Também das padarias, qual é o telefone da padaria, qual é o telefone da farmácia, loja não sei de quê, por aí vai, oficina de carro. Isso é muito bom, né? É uma parte bem útil. Fortalece, né, a economia local ali, fortalece as pessoas. E é um serviço. É um serviço, né? Porque eu vejo muito nos grupos, todo mundo perguntando, alguém sabe qual é o telefone do cara que conserta fogão? Aí eu boto lá o cardzinho, no Aldeia da Gente você encontra. Porque aí já encontra várias opções, que são as opções que a gente já pegou nas próprias redes, né? Aí tem isso, agora futuramente a gente tem uma lojinha de produtos do Aldeia da Gente, por exemplo, esta canequinha Animais de Aldeia. Ai, que linda! Gente, que fofa. Desenhadas por mim. Ai, sério? Olha aí. Olha aqui, a arte. Já guarda a minha, viu, que eu quero. Tem lá no site para vender, Tem. Aí tem a caneca de vários animais. Tem a caneca da preguiça, a caneca da raposa, e tem essa aqui com várias aqui, enfim. Tem isso, tem o livro de fotos que a gente fez, o fotolivro, que são plantas e animais de aldeia, com fotos de fotógrafos de aldeia, pessoas amadores e profissionais de aldeia que fazem fotos maravilhosas. Eu descobri essas pessoas e eu disse, não, isso merece um livro, até porque as pessoas não conhecem os animais, né?
Quantas vezes eu vejo aqui nas redes sociais, a pessoa manda um vídeo de um timbu perguntando se é uma raposa, um coati, não sabe distinguir. E eu acho que se você mora aqui, você tem que, né? Mesmo que você esteja chegando agora, mas vá conhecendo. Aí foi quando a gente fez esse fotolivro com 50 fotografias, aí com a classificação, nome científico do animal e tal, sabe? Bem legal, em formato de cartão postal, que você pode destacar e enviar. Tati? Para mim, eu não sei quem foi que parou, mas para mim tu ficaste congelada. Não sei se fui Congelado. eu, se foi tu. Mas voltou já. E agora? Tá. Eu. Enfim. Também tem a revista, nesse site, a revista que é Infanto Juvenil, bem ilustrada e com palavras cruzadas, com caça-palavras, tudo sobre a APA, Aldeia Bibiribe, os animais de aldeia, os cuidados. E no final tem uma coisa mais global, assim, que fala daquela Greta Thunberg, pessoas, formas de você ser mais sustentável na vida, blá, 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 blá. E tem animais para você pintar, tem esses bichinhos que eu desenhei para para criança pintar, sabe? É bem interessante. E aí, essas revistas, eu recebi o apoio da CEP, editora, que imprimiu para mim, e eu distribuí nas escolas públicas de aldeia, municipais e estaduais de aldeia, junto com uma bióloga que me ajudou também na revisão da parte de conteúdo, né? Ela foi nas escolas e fez oficinas para as crianças, foi bem legal, usando essas revistinhas, sabe? Outras formas de fazer jornalismo. E a educação ambiental e tudo mais, né? Foi bem massa isso aí. E pronto. Sim, e aí, outra coisa que tem... E aí, a terceira coisa que vai entrar no site agora é o mapa cultural, né? Que eu estou em vias de finalizar e lançar agora em abril. E também é um mapeamento de todo mundo que trabalha com cultura em aldeia, seja como artista, seja como produtor, seja como técnico cultural. Você tá ficando bem massinha, assim, bem legal, sabe? Você entra lá, artesanato por categorias. Artesanato, aí tem uma relação dos artesãos, mostrando o trabalho de cada um. É uma forma também de dar visibilidade a essas pessoas, né? Tem muita gente boa aqui em aldeia, muita. Com certeza. E que muita gente aí não consegue se lançar, né? Não consegue ser conhecido, porque de fato e aí você vai fazer... Você vai fazer um evento aqui em aldeia, aí você, poxa, podia fazer só com gente daqui, de repente, né? Uhum. Músicos de aldeia, artesãos de aldeia, você vai nesse mapa e localiza as pessoas, já vê o trabalho que cada um faz, porque vai ter as fotos dos trabalhos, sabe? Aí você mesmo fazer uma curadoria ali, selecionar, né? Pô, vou convidar esse. Eu acho que vai ser bem útil também esse negócio aqui para os moradores de aldeia. E vamos ver, eu curto muito fazer essas coisas, porque eu acho que, como eu sou da região, né, desde pequena, conheço um bocado de gente, e eu acho que quanto mais a gente facilitar a vida um do outro, melhor, né? Exatamente. A ideia mais ou menos é. É a sociedade se sustentando, né? A sustentabilidade, ela está muito mais em nossas mãos que o que a gente imagina. É tão simples, né? Hábitos, atitudes e... Exato. Ai, Tati, só uma tão questão bom da conversar gente... contigo. Pode falar, viu? Só a questão da gente disseminar a informação, né? Disseminar, falar e aos pouquinhos ir introduzindo isso, eu acho, no dia a dia das pessoas. Da gente mesmo até, né? E a gente também aprende muito com isso. Exato. Eu acho que, inclusive, a gente entra muito, não sei você, mas quando a gente entra no jornalismo, a gente chega com muito mais fome. A gente chega com fome, na verdade. A gente chega querendo comer, né? E a gente come enquanto a gente alimenta os outros, né? A gente se alimenta no ofício. Isso é maravilhoso. E olha, gente, vão lá, viu? Vão lá. Tem muita gente aqui falando, a atriz Luciana Cavalcante, que ótimo esse mapa cultural, né? Arte Milandrade, lindo livro, Tati. Muitas pessoas falando aqui, né? E eu queria agradecer, né, agradecer a você por ter, né, dedicado um tempinho para conversar com a gente. Agradecer também as pessoas que estão aqui conosco, né, que enriqueceram muito a nossa conversa. Eu queria dizer que quem ainda não conhece Tatiana, quem ainda não conhece a aldeia da gente, né, eu repito, né, mais uma vez, é bem redundante, mas é porque a gente precisa de redundância em certos momentos, né? Vão lá, sigam, né, conheçam, colaborem, estejam juntos.
Né? A mesma coisa para quem está chegando à nossa pegada aqui hoje, que ainda não conhece o trabalho, o meu e o do projeto. Né? Cheguem aqui juntos da nossa pegada, sigam no Instagram, se inscrevam no YouTube, podcast Sustenta Mundo. Né? A gente está aqui porque a gente quer estar junto mesmo. Né? A gente quer tentar deixar uma melhor pegada, né? nesse planeta. A gente sabe, né, que cada passo importa, cada pegada conta, né? Cada pessoa tem um poder único de fazer a diferença. Então, gratidão a todo mundo que está aqui. Ai, gente, muito bom. Aline, obrigada a você, adorei. Quem está aqui também é Franci Palhano, da CPRH. Franci que me ajuda também com muita informação. Obrigada, Franci, obrigada a todo mundo. Maria Amélia, tarará, tarará, tarará. Não vou citar todo mundo porque minha família toda está aí. Jornalista, meus amigos, Teixa, e por aí vai. Mas foi massa, adorei também. Acho que a nossa pegada é um site também que tem muito potencial, assim. A gente... qualquer iniciativa voltada para o meio ambiente tem que ser, assim, mais do que louvada, né? A gente tem que estar sempre para cima. E vamos fazer juntas, vamos fazer mais coisas. Bora combinar essa história de falar do arco viário, que é um problema que pode ser uma catástrofe para a aldeia. Também, se a gente conseguir, pode ser tranquilamente passar por arrodear, né, como diz a campanha. E, enfim. Vamos conversar assim. A gente já desliga. A rodeia. Ó, a gente já desliga essa live aqui. Essa live vai ficar salva no GTV e a gente vai subir também para o YouTube. Né? Desligando essa live, a gente já vai conversar e já vai começar a planejar aqui as próximas... lá. Exatamente. Gente, ó. Perfeito. Muito Obrigadão, bom. Aline. Obrigada a todos. Boa noite, beijos. Boa noite. Tchau, tchau.